Hello, amigos! Oi, gente! Estamos aqui no segundo episódio de reflexões sobre o nome do vento. E O último E é o último. último, finalizando aí o nome do vento para que na próxima semana a gente já comece o Temor do Sábio. Estamos aqui, companhia de sempre, eu, Jordana, com Letícia. E é isso aí, seja o que Deus quiser. Pode começar, porque eu não tenho nem ideia do que vai ser esse episódio. Gente, então, eu separei algumas coisas bem legais pra gente falar hoje. Continuando naquela questão dos detalhes que a gente vai falar. A gente vai corrigir alguns erros que a gente cometeu no podcast passado. Ei! Sim, mas vai ser uma correção legal. E, ok, então, eu queria começar, então, falando o recado de que, então, semana que vem, vocês já se preparem, porque vamos começar a leitura do Temor do Sábio. E os capítulos são do capítulo 1 ao capítulo 5, né? Incluindo o prólogo também, né? Uhum. Então, discussão semana que vem é esses capítulos. Segunda coisa é que eu também tirei um tempo pra refletir sobre a capa. E eu falei até pra Jordana que... Não, Jordana, eu vou dar uma refletida igual você refletiu um pouco. Fosforilar um pouco. E me lembrou muito, porque essa semana a gente postou que a gente ia começar o Temor do Sábio e a Jordana notou a diferença da cor, né, das capas, né? Uma é mais amarelo, alaranjado, mais solar, e a outra tá começando um tom mais esverdeado, mais escuro, né? Mais frio. E aí me lembrou muito mesmo, quando eu já vi até uma foto comparando, que é quando o Harry Potter, os filmes vão passando, quanto mais pra frente a história do Harry Potter vai ficando, mais As capas. aquele título da Warner Bros. Ficava mais escuro, sabe? Mais assim, mais Soturno soturno, mesmo. exatamente. Mais sombrio. Mais sombrio, exatamente. E aí, assim, eu não sei, porque eu acho que, inclusive, a capa norte-americana, ela até do nome do vento é preta. Mas, assim, só pra gente dar aquela coisa. E outra coisa que a Jordana falou é que foi muito legal a gente conversar, é que o Quoth da pousada Marco do Percurso, ele está num período de outono. Então, a gente tem, inclusive eu queria até comentar, a gente tem um momento lá, onde o Quoth tá naquela região de Naugures já faz mais ou menos um ano. Então, ele tá passando ali o outono dele, e ele mesmo tem um trecho do avô dele, que fala que no outono, geralmente é a época que as coisas se preparam pra morrer. Uhum. E é bem o sentimento que esse coach da pousada passa pra gente, né? Sim, quando a gente vê, assim, as simbologias, assim mesmo, quando fala outono, crepúsculo, esse tipo de coisa, tem a ver com coisa que está para morrer mesmo, o fim mesmo, né? Uhum. Então, tanto é que quando a gente olha nos capítulos, tem um determinado capítulo, eu acho que do último livro mesmo, que fala, o coach tá numa fase de, como se fosse de flor colhida, né, esperando a morte, que é justamente o estado de espírito mesmo de coach na pousada Marco do Percurso, que ele está literalmente esperando a morte. E engraçado que a Jordana comentou isso da flor colhida, e agora eu pensando mais, é como se o Quoth já tivesse sido arrancado da raiz da terra, né? E agora ele sabe que uma vez arrancado da sua raiz, resta só esperar morrer mesmo, né? Que é a questão da flor mesmo. Que a parte mais bela dele, a parte de florescimento, de auge mesmo dele, já chegou ao fim. Sim. E agora resta apenas esperar ressecar, ficar sem nutrientes, cada vez mais feia, cada vez mais sem poderes. E aí, agora fizemos a nossa reflexão final da capa. E no episódio passado das reflexões, eu tinha prometido comentar um pouco sobre os povos dos quatro cantos. E a gente achou umas coisas bem legais.
num livro, não no livro da editora Arqueiro, no livro da editora Dow, né? Dow, sei lá como é que fala, Dow, que é a editora do Patrick nos Estados Unidos, que tem uns apêndices bem legais que só acrescentou. Então, assim, dentro do livro aparece alguns povos como Adenri, Vintas, Império Aturense sendo citados, Cealdi. Só que a gente sabe que a maior parte do livro se passa na República, como a gente conversou, né? E caramba, vamos começar falando sobre isso? Uhum. Então, o Patrick, ele tem uma parte desse apêndice que ele começa falando sobre o seguinte, que ele queria muito que o mundo dele parecesse real. E é um mundo antigo, né? E mesmo então é um mundo que não sofreu com a globalização, com a fácil troca de informações entre regiões. Então ele é um mundo meio que medieval pra gente, né? Uhum. E então as sociedades, elas não se interligariam. E por isso dificultaria muito para o Quoth sair da República e interagir com o mundo dos quatro cantos. Porque seriam culturas extremamente diferentes, onde ele teria dificuldade de comunicar com línguas diferentes. E o Patrick queria dar esse ar real. Só que ele sentiu que que aquele povo fosse muito real, a ponto de que ele tivesse, assim... Que enfrentar barreiras linguísticas exatamente. mesmo, principalmente. Porque ele tivesse, assim, andasse 100 quilômetros e parasse num vilarejo, onde falasse uma língua completamente diferente, tivesse costumes diferentes, religiões diferentes, ia ser muito complicado para ele seguir com o livro. Sim. A história não iria fluir com a mesma facilidade, né? Porque Sim. toda vez, a cada 50 quilômetros, ele teria novas barreiras que ele teria que lidar e talvez impossibilitaria mesmo esse contato, essa troca de saberes, né? Uhum. E aí, qual que foi... O que o Patrick coloca? Bem, qual que foi a minha saída? Foi criar uma história onde tinha um império. Uhum. Então, esse império, que no caso era o Império Aturense, o Império Aturense, eles têm um mapa nesse livro que ele pegava quase todo o Quatro Cantos. Então, teve um momento na história dos Quatro Cantos onde o Império Aturense era um império conquistador. Uhum. E isso deu margem pro Patrick fazer com que o Quoth, sei lá, andasse pelos Quatro Cantos sem sentir tanto essas barreiras. Então, pudesse se... Misturar melhor. Exatamente. Aprender melhor com eles. Exatamente. E como que foi isso? Então, o Império Aturense, ele conta, e é muito legal. Quer falar, Jordana, sobre isso? Ah, sim. É porque fala do que o Império Aturense, inclusive, tem um momento que Quoth até responde uma pergunta sobre isso, né? Uhum. Como é que foi a derrocada do Império Aturense, que ele fala que à medida que ele foi expandindo, ele foi absorvendo, ele foi impondo, né, culturas, religiões... Sua própria cultura, sua própria religião, suas próprias leis, que a Letícia vai falar um pouquinho mais pra frente melhor. Tal como se a gente vê analogamente na história, tal como a expansão do Império Romano, tal como naquelas grandes navegações, que foi a expansão mesmo pelo Império Ibérico, né, que na época lá. Então, assim, que eles iam impondo realmente seu modo de viver, sua economia, dominando povos, assim. Sim. E deixando, assim, a cultura, que à medida que ia sendo imposta, mais homogênea, certo? Tinha as peculiaridades de cada região que era dominada, até pelos povos que anteriormente viviam naquelas regiões, mas ia criando uma similaridade cultural, linguística e etc. E aí o Patrick fala que em poucas gerações o Império Aturense conseguiu apagar igual a Jordana falou, essa heterogeneidade que tinha nas civilizações, nas cidades, nesses vilarejos, e praticamente virou tudo homogêneo. Com poucos anos ali, umas décadas, ele já conseguiu... Algumas gerações Sim. mesmo. E o que restava de... coisa, assim, única naquela região, daquelas histórias anteriores à dominação, inclusive, foram como se fossem sombras daquela cultura, como se fossem culturas arcaicas que restavam, que aí era o que a gente tem um pouco de ideia de lendas, de folclores, que pareciam meio obscuras mesmo, mas que faziam parte, talvez, daquela cultura anterior da região, que tinha, então, um fundo de verdade mesmo. Uhum.
Então, como que o Império Aturense fazia? Ele chegava na região e ia implantar as coisas dele. Então, ele implantava a religião do Império, que era a religião teliniana. Colocava uma igreja, assim, teliniana mesmo. Sim, exatamente. Então, em toda cidade que eles colocavam, eles construíram uma igreja teliniana, cujo livro, né, de religioso era o livro do caminho, e colocavam meio que uma espécie de tribunal. Sim. Não, assim, só pra que fazer... pra aplicar a lei deles, que era a lei férrea. Sim, só pra fazer, então, um paralelo, então é como se fosse quando... aqui no Brasil, colocasse os povos, a Igreja Católica, para catequizar os índios, por exemplo, né? Porque uma forma de dominação é a dominação religiosa mesmo. Sim. E aí, outra coisa era que eles só faziam... Então, por exemplo, eles falavam o seguinte, olha, a gente dominou, a gente chegou aqui, a gente tá colocando a nossa lei, a nossa religião, e vocês só vão ter direitos, poder fazer negociações se vocês falarem a nossa língua, que é o aturano. Então, dessa forma, o Império Aturense foi invadindo os povos mesmo. E ele chegou, então, quando a gente olha o mapa desse império antigo, ele não conseguiu colonizar Sealde, o Adenri, Modeg e Iu, mas a República era do Império Aturense, Vintas era do Império Aturense, os pequenos reinos eram do Império Aturense. Então, antes dele desmantelar e aí virar Vintas, aí virar República, essas coisas. Eu achei muito interessante. Sim, com certeza. E falando um pouco ainda do Império Aturense, eu tinha separado alguns trechos, né, que ele tinha aparecido. Então, quando se fala do Império Aturense no livro, dá a ideia de um lugar que é muito religioso, onde a religião teliniana tem que ser o peso, muito intenso. Então, eles são muito conservadores. Então, uma sociedade extremamente conservadora e que leva muito a sério a sua própria história. Tanto é que a gente, na história, quando o Scarpe estava lá contando sobre os Amir, que tem super ligação com a igreja teliniana, né? Porque na história escrita do mundo, falavam que os Amir eram tipo uns pertencentes às igrejas, eles defendiam os ideais da igreja. Então, quando o Scarpe tá lá contando... uns jesuítas da vida, né? Não sei. Não sei. Porque eles não eram só, tipo, eles eram lutadores também, sabe? Tipo Sim. assim. Enfim. Quando o Scarpe tá lá contando a história dos Amir e falando que eles eram prévios da igreja, que eles eram maiores do que a igreja, ou seja, eram mais antigos, foi justamente no momento que o sacerdote interrompe. Então é como se fosse o sacerdote falando o seguinte: vamos parar? Porque o senhor, tipo assim, a ideia que passa é você está contando a história e deixando parecer que os Amir são maiores que a igreja, e nada é maior que essa igreja. Tipo uma coisa assim, sabe? Sim. E outra coisa muito interessante é o fato que vem no livro, que é por que os sacerdotes telinianos usam roupas cinzas. A roupa cinza é por conta que lembra das cinzas em que Telu e Encanes se queimaram pra Telu ganhar de Encanes. Sim, naquela lenda. Exatamente, naquela história. Deixa eu ver outras coisas que a gente pode falar. Era sobre... os Amir mesmo, que tem muita relação com o Império Aturense, o fato do Império Aturense ser dono de Vintas, é o que eles falam no livro. Eu acho que é isso. Quanto a Vintas, então já pegando esse segundo povo. O Vintas, rapidinho hoje pra gente falar, é que Vintas, ele se desvinculou em questão de religião, apesar de ter a igreja teliniana. Em Vintas já não tem meio que esse conservadorismo religioso, conservadorismo de povo que o Império Aturense tem. Vintas tem uma monarquia forte, mas eles têm seus medos diferentes. Então, naquela conversa em que o Ben tá conversando com o pai do Quoth e com a mãe do Quoth, falando sobre o que eles temiam os encantados, eles temem outras coisas, além dos demônios e os trapentos que dominam a República. E talvez isso seja um resquício da cultura anterior à dominação do Império Aturiense. Então, assim, talvez esses medos, esse folclore, seja, na verdade, resquício da história legítima de Vintas, que foi meio que apagada, mas que demonstra essas pegadas, essas migalhas
no meio que na subcultura deles, né? Sim, faz sentido demais. E por último, outra coisa que aparece só uma Vintas... coisa. Isso, pode falar. É que numa conversa em que os meninos, o Will e o Simon, estavam falando com o Colt sobre o Ambrose, a gente sabe que o Ambrose é de Vintas. E eles falando, o Ambrose, Colt, não é qualquer rico, ele não é qualquer pessoa rica, o pai dele é um dos mais poderosos de Vintas. Acima dele tá só o rei de Vintas, os príncipes, o Maer Alveron, o Duque Samista, Aculius e Meluan Lecles. Eu tô falando isso porque a Jordana ainda não leu o Temor do Sábio, eu já li uma vez só, então eu vou fazer minha releitura e a Jordana vai fazer a primeira leitura. Eu achei legal falar sobre isso, até porque o Colt, no finzinho do livro Nome do Vento, ele fala, amanhã eu falarei sobre a minha viagem à corte de Alveron. Então, provavelmente, temos um Colt viajando para Vintas. Certo? Ainda sobre os Vintas, eles temiam... Sobre Vintas. Eles temiam os encantados. Onde é que a gente ouve isso outra vez? De Bast. Então, Bast, ele era um dos encantados, tal como é que ele troca peles. Então, assim, eles temiam esse povo, esse tipo de gente, mas que eles já se provou que não era só folclore, que eles existem de fato. Então, assim, a gente talvez entrando agora no próximo livro, entrando nessa civilização, a gente consiga um pouco mais notícias sobre esse povo mesmo, né? Sobre esse povo. Você acha que a partir de Vintas a gente vai ter umas notícias dos encantados? A gente vai entrar em mais contato sobre o folclore deles, eu acho que sim. Talvez até seja um gancho para encontrar Bast, eu não sei. Não sei. E por último, a gente fala de Seald aparece muito, mas a ideia é que Seald tem uma moeda forte, ele é um povo forte, a sensação que tem, tanto é que ele não se cedeu ao Império Aturense, Seald sobreviveu, tipo assim, se manteve as conquistas, e eles têm uma moeda forte, tanto é que é uma das moedas universais dos quatro cantos, tá? Praticamente em todas as civilizações. Mas não vou falar muito de Seald hoje, vou falar mais do Aden. Vou falar uma coisa do Seald. E a língua deles é o Ciaro, né? Isso, que os Seáldicos a gente acha que talvez eles tenham essa forte universalidade da moeda, porque eles eram antigos povos nômades, talvez, né? E grandes mercadores. Então, por conta disso, eles foram que mais tiveram dificuldade de fazer esse transação mesmo de moedas e fez com que eles tivessem mesmo a necessidade de criar um sistema de conversão, assim. Por isso que a moeda deles é mais universal dentro dos quatro cantos. E ela é bem regulamentada, pelo que deu a entender. E por último, a Denri, que é um povo no cantinho dos quatro cantos, e que eles eles foram citados pouquíssimas vezes no livro, mas eu achei importante falar. Então, tem um trecho do Colt que ele fala o seguinte: os adenrianos me chamam de Maedre, o que, dependendo de como é falado, pode significar a chama, o trovão ou a árvore partida. Outra vez que aparece uma pistazinha do Adenri, foi quando o Scarpe tava falando, tipo assim, eu conto histórias, né? Mas eu, na verdade, no fundo, eu conto uma história só, que às vezes ficam parecendo histórias se você olha elas separadinhas. Ele fala o seguinte: então eu conto histórias sobre menino que vive em Tarbean, ao mesmo tempo que eu conto histórias também nas casas baixas de pedra dos adenrianos, repletas de conversa silenciosa. E foi com a Denri, se me corrija se eu estiver errada, que Colt aprende a lutar com as espadas. Exatamente. Então, assim, o que faz a gente talvez pensar que seja um povo mais das guerras, né? Um povo mais guerreiro. Mas isso eu estou só fosforilando mesmo, porque eu não sei, porque eu não li o próximo livro. E eu acho que é isso. Deixa eu ver outra coisa. Ele vai aprender a luta com a Denri. É isso, não tem mais outros trechos, assim, pra gente falar. E eu acho que assim eu finalizo um pouco da minha promessa que eu fiz sobre falar sobre os povos. Agora a gente vai entrar em alguns outros detalhes da trama que eu acho muito legal a gente falar, que é algumas pontas soltas, corrigir alguns erros que a gente cometeu. E antes, comentar uma coisa que eu escutei falar, inclusive eu escutei falar nesse podcast que eu sempre falo, que é o Duke and Duchess Podcast, que ela fala que a mulher do podcast, ela fala o seguinte, que
O Nome do Vento, a Crônica do Matador do Rei, ele é uma obra voltada para o personagem e não para o plot. Então, enredo. Exatamente. Então, eles falam o seguinte, que existe a divisão, geralmente em obras de fantasia, entre character-driven, que é, tipo, voltadas pro personagem, e plot-driven, que é, tipo assim, voltada pro enredo, voltada pros acontecimentos. E o Nome do Vento dá isso mesmo. Porque se você for parar pra pensar, todos eles são meio misteriosos. Sim. Todos os personagens são meio misteriosos e você vai descobrindo as camadas dele. E é isso que força. Tipo assim, é isso que chama atenção. Você quer saber o porquê que o Cole tá assim? Você quer saber o que chegou ele? Tipo assim, não exatamente os acontecimentos em si, mas você quer saber, tipo assim, por que refletiu tanto no interior daquele personagem? Quem é a Dena? Quem é o Elodin de verdade, sabe? É que a gente quer saber mais do Scarpe, a gente quer saber mais dos personagens, e é muito isso, não é? Sim, e também até pelo próprio tipo de narrativa, né? Como quem tá narrando a história, coach, ele não não tem percepção, não entra na cabeça dos outros. Então, ele conhece os outros tal como a gente conhece os outros, né? A gente conhece o que eles estão exibindo pra gente naquele momento. Os conflitos pessoais, a gente só vai acessar mesmo se essa pessoa falar pra gente. Então, assim, é isso. E agora, depois desse pequeno parêntese que a gente fez, eu quero comentar sobre um erro que a gente cometeu. Que a gente falou o seguinte, a Guerra da Criação, o Lanry se transformou em Haylex, mas a gente não sabe como que foi criado o Chandriano e a gente realmente não sabe como. A gente achou que o Chandriano tivesse sido criado depois da Guerra da Criação. E tem um trecho no livro que mostra que o Chandriano já estava existindo na Guerra da Criação. E qual que era o trecho? O trecho era o seguinte, quando o Selito estava de frente para Aleph e estava se tornando o Zamir, né? Ele pede para Aleph o seguinte, Senhor, se eu fizer isso, receberei o poder de vingar a perda da cidade cintilante? Conseguirei desabaratar as tramas de Lanry e seu Chandriano, que mataram os inocentes e incendiaram minha amada Mirtariniel? Ou seja, o Chandriano já estava no ataque da Mirtariniel. E continuo. Não, e outra coisa. Aí, acho que é isso. Esse foi o nosso primeiro correção do erro. Então, ou seja, o Chandriano já existia na Guerra da Criação. O que faz a gente refletir o seguinte, será que esse nome Chandriano foi ressignificado? Será que, às vezes, Chandriano não era o nome do exército de Lanry? O exército, a princípio, do bem, que se conseguia impedir a invasão das outras cidades, daquelas 7 cidades que você vai falar agora? Não, eu não vou falar agora, não. Vou falar um pouco mais à frente. Ainda dentro dos erros, entre aspas, lembram da teoria da Jordana no finalzinho do episódio, falando que o Lanry, ele tinha adquirido aquele tamanho poder por conta do seu sofrimento, tremendo pela Lyra? Sim. Tem um trecho no livro que mostra que talvez não seja só isso, Jordana, e eu vou ler para você agora. Viu que Lanry, quase louco de tristeza, havia buscado o poder de restituir a vida de Lyra. Por amor a Lyra, buscara o conhecimento onde mais valeria deixá-lo em paz. E o obtivera a um preço terrível. Será que Lanry não buscou esse poder em outras fontes, além do próprio sofrimento? Que essa fonte seria melhor ser deixada em paz? Mas lidou com forças obscuras que a gente não sabe de onde. Exatamente. Então, assim, gente, isso é tipo assim, é a coisa mais incrível, porque esse livro, quanto mais você relê ele, mais ele se revela pra você. Sim. Muito estranho, é muito legal, é muito legal. Bom, agora a gente corrigiu os erros, entre aspas, sim, e eu coloquei assim que se é por isso que ele não morre. Não sei. Lembra também que uma vez Lanry havia morrido e espalhou-se a notícia disso e que Lyra foi conversar com ele, conseguiu restituí-lo à vida? Será que talvez não tenha sido por isso que ela morreu? Que como que o preço da vida dele foi dar a vida dela, por isso que às vezes que ele se sente um pouco culpado pela perda de... Nossa, Jordana! De Lyra. E essa teoria, hein? A Jordana é muito boa pra formar teorias, eu gosto. Eu não faço nem ideia, mas eu gostei. Porque lembra que ele tinha morrido uma Sim, vez? Lembro. E que ela que meio que voltou... Chamou ele de volta, né? Meio que chamou a vida. Caramba, Jordana! O nome da vida.
Chamou o nome da vida, talvez, será? Imagina que legal se a vida tem um nome. Jordana! Muito Mas bom! Arrasou! Eu posso estar só viajando. Vai. Nossa, eu gostei muito. E o terceiro erro foi que eu falei que tinha uma teoria de que a mãe do Quoth pertencia à família Greyfallow. E não é a família Greyfallow. Eu falei o nome errado. É outra família, mas eu não vou falar o nome dessa família pra você. Porque senão vai ser meio spoiler. Porque a gente só tem conhecimento disso no próximo. Próximo. Uma suspeita, tá? Bom, agora a gente vai falar... É a mesma família do Ambrose, será? Não, calma, calma, minha filha, calma. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns trechos do livro que dá pra gente formular algumas coisas. Então, o primeiro trecho é lá na Guerra da Criação, que fala o seguinte: as outras 7 cidades que não contavam com o poder de Selitos encontravam sua segurança em outras fontes. Depositavam sua confiança em grossas muralhas de pedra e aço e, por isso, depositavam sua confiança em Lanri. Que é a que a gente falou, né? Talvez 7 cidades. Eu acho que 7 cidades não é coincidência, galera. Não pode ser. 7 cidades, tal como o Chandriano, né? Que são Bem 7... doido isso, né? Sim. Então, assim, é por isso que eu falei que talvez o Chandriano fosse o exército de Lanri para proteger essas 7 cidades mesmo. Que quando Mirtraniel foi destruída, talvez ele já tivesse com o apoio dessas 7 cidades. Desses 7 representantes dessas cidades, né? É bem doido pensar isso, né? Mas realmente tem... Se você vê esses trechos, te coloca muito para pensar, né? Sim. O próximo é o seguinte: tem 2 trechos no livro que falam sobre o Quoth ter algum tipo de relação com o Chandriano. O primeiro é lá no iniciozinho do livro, quando Ben ainda estava conversando com ele. E ele fala o seguinte: estou fazendo tudo errado. Esqueça a canção do seu pai. Falaremos dela depois que ele a terminar. Conhecer a história de Lanri talvez lhe dê alguma perspectiva. E outra coisa, e outro trecho é o seguinte: o cronista fala pro Quoth, ainda quando ele estava convencendo o Quoth a contar a própria história, ele fala o seguinte: há até quem diga que existe um novo Chandriano, um novo terror na noite. Ele tem o cabelo vermelho como o sangue que derrama. Aí o Quoth responde: as pessoas que importam sabem a diferença, disse Coach, como quem tentasse convencer a si mesmo. Cara... Tem um paralelo muito forte entre esses dois. Tem muito, né? E isso é muito... Mas assim, a gente fica naquela perspectiva. Eu vou voltar de novo a Harry Potter. No começo dos livros, vivem traçando um paralelo muito forte entre o Harry Potter e o Voldemort. Caramba, verdade. Então, assim, a gente passa os livros todos com aquela sensação de que o Harry Potter talvez seja uma pessoa obscura e não a solução pra derrota do Lord Voldemort, né? Então, a gente vai ficar com essa suspeita até que ponto o Quoth vai ser a solução pro fim do Chandriano, ou ele realmente vai ser um novo Chandriano, né? Nossa, isso é muito um novo Lanri. E aí eu acho que ele é bom trabalhar com esse mistério, assim, com essa dúvida e com essa meio que essa ambiguidade, né, da história deles. Ah, muito bom. O terceiro trecho, o terceiro bloquinho de trecho é o seguinte: são algumas pontas soltas. E essa me coisou muito. Que é quando Lanri / Haliax estava conversando com os Selitos naquela tragédia lá de Mirtariniel. E o Lanri estava desesperado, porque ele falou que ele já tinha tentado todas aquelas portas, né? A porta da loucura, a porta do sono e a porta da morte. E nenhuma também. Exatamente. E nenhuma dessas portas deram certo pra ele. E aí ele continua e fala: resta-me apenas a esperança do vazio, depois que tudo se for e que o aleu cair do céu anônimo. E o outro é o seguinte: quando o Selito estava lá, ele responde mais ou menos o seguinte: esta é minha maldição sobre ti e sobre todos aqueles que te seguirem, que ela perdure até o fim do mundo, até o aleu cair do céu anônimo. E quando você vê no livro em inglês, é nameless, sem nome. É porque quando eles traduzem para anônimo, a gente não cai a ficha de que ele é sem nome. O aleu sem nome. O que o nome representa nesse livro é tudo.
É tudo. As pessoas nomeiam. A Lyra trouxe o Lanry nomeando. Então, tipo assim... Quem é o Aleu? É uma ponta soltona. É uma ponta... Eu fiquei... Quem é Aleu? O que é o Aleu? É uma situação... Porque Aleu está com a letra maiúscula no livro. Então, é uma ponta solta. Caramba, quem é aquele que não tem nome, que não tem essência, que não tem alma? Não sei. Não sei. E outra coisa, tem um outro trecho falando dessa questão de sem nome, que é o seguinte: o grande Taborlin invocava o fogo e o raio para destruir os demônios. Telu os estraçalhava nas mãos e os atirava, uivando no vazio sem nome. Então, cara, o que é isso? É só morrer? Morrer é ir pro sem nome? Porque o Lanry tentou morrer, e mesmo assim ele voltou. Então, tipo assim... Ai, eu não sei. Caramba. Ai, pra os que já leram e têm as suas próprias teorias, devem estar tipo assim, essas duas não sabem nada. Mas, tipo assim, gente, o objetivo aqui é a gente incentivar realmente a matutação mesmo. A matutação. E o último trecho é o seguinte, que é bem interessante. É naquelas coisas, quando ele tava conversando sobre a música, com o pai do Colt e a mãe do Colt, ele tava tentando coletar algumas informações do Ben. Tipo assim, Ben, o que você sabe do Chandriano? Você sabe das pistas? Você sabe quantos são? Você sabe quais são os seus nomes? E aí o Ben fala o seguinte: Ben sorriu e virou o caneco de barro, entornando as últimas gotículas de cerveja no chão. E os nomes são coisas estranhas, coisas perigosas, disse com um olhar incisivo. Disso eu sei com certeza, porque sou um homem instruído. E eu tenho uma teoria que, novamente, é um paralelo com Harry Potter. É de um meme. Eu tava vendo um meme na internet e me lembrei disso. Que é, tipo assim, sabe quando as pessoas no Harry Potter falam, tipo assim, não fala Voldemort, Harry, fala você sabe quem. You know who. Porque, tipo assim, é como se Voldemort ouvisse. Sim. Sabe? E tem um paralelo... E aí eu achei engraçado que o meme era o seguinte. Tipo assim, os temerosos falavam você sabe quem. Snape falava Lorde das Trevas. Harry falava Voldemort. E o Albus Dumbledore falava Tom. Ou seja, o Albus Dumbledore é muito foda. Tipo assim, eu vou falar só Tom. Eu tinha que dizer assim, ele é um Tom pra mim. E aí, tipo assim, tem essa teoria do tipo assim, do poder do nome. Tipo assim, o Ben teme os nomes. Tipo, toma cuidado com os nomes. Porque, de alguma forma ou de outra, talvez falar o nome do Chandriano, falar da história de Lan e Heliax, causa, tipo assim, a orelha deles queima. Exatamente. Tipo, e aí me lembrou muito dessa questão do tipo assim, não fala Voldemort, Harry, não fala. Umas coisas assim. E por último, a teoria da Jordana sobre a lua. E eu achei super sagaz a Jordana, gente, porque a Jordana não leu, só leu o nome do vento. Que me faz pensar que eu acertei em muita coisa. Porque... Oh, meu Deus, foi mal. Não, mas assim, não é que... Eu achei interessante. Tá, é porque eu tava numa conversa outro dia que me mandaram um nome Aluado. Aí eu pensei, gente, Aluado tem um nome Aluadouro no nome do vento, né? O que quer dizer Aluadouro? Afinal de contas, o que quer dizer Aluado? Aí eu joguei no Google e aí falei que Aluado é similar a louco, né? Ensandecido, lunático, aquele que está no mundo da lua. Aí eu falei, gente, mundo da lua? Aluado, lua, lunático, lunar. E não é coincidência, é meio que o radical dessas palavras fosse lua mesmo. Então, doido tem a ver com uma pessoa que está no mundo da lua. E quando a gente vai no aluador, e até a gente tem essa noção hoje em dia, a lua deixa os doidos mais doidos. Então, assim, tem uma relação da loucura com a lua, certo? E, então, eles temem até essa influência mesmo. E quando a gente volta e vê no livro Bash e Auri, eles meio que temem a lua, sabem um pouco do poder dela. E o que a gente leva a gente refletir um pouco sobre a origem da Auri. Seria ela uma ensandecida, uma aluada, uma que fugiu talvez do aluadouro? Ou será que a Auri faz parte do mundo dos encantados que teme a lua tal como Bash teme a lua? E talvez aquele vocabulário todo requintado, todo poético dela, é porque ela realmente tem centenas de anos tal como Bash. Então, você adora essa teoria de que a Áurea é uma encantada, né? Eu acho que por isso que eu não fundamentei muito na vez passada, mas eu acho que por isso que ela
talvez seja realmente uma sobrevivente do mundo encantado na universidade. Eu acho essa teoria legal. Eu acho essa teoria muito legal, Jordana. Outra coisa que eu tava pensando aqui. Quando... É outra só reflexão que não tem muito a ver sobre isso, não. Quando a família de Colt é morta, e aí o Gris, né? Uhum. O Gris tá fazendo troça da cara do Colt, o Helix fala... Vamos embora agora. Você tá achando... Daqui a pouco vão aparecer os Amir, os cantores. E eles mataram a família de Colt porque eles estavam fazendo uma canção sobre os Chandrianos. Então, assim... Eles temem os cantores tal como temem os Amir e etc. Então, será que evocar o nome dos Chandrianos numa canção dá um poder... a mais, assim, de destruí-los? E talvez... não sei. E talvez seja por isso que Colt consiga, talvez, posteriormente destruí-los, porque, afinal de contas, mais do que um grande nomeador, ele é um grande cantor também. Caramba, não sei, Jordana, eu não sei. A gente já conversou, né, sobre uma ponta solta, que era o fato do Colt não cantar muito e não conseguir fazer simpatia. Eu não sei. Real oficial. E outra coisa, é muito interessante que essa coisa de lua, né? Tem um trecho que Colt fala o seguinte, Tecã em sua teofania diz, há 3 coisas que todo homem sensato deve temer. O mar durante a... Como é que é? Borrasca. Que é tipo tempestade. Borrasca. As noites sem lua e a ira do homem gentil. Aí a gente pensou, a ira do homem gentil seria a ira de Lanri? Que antigamente ele era um homem gentil, né? Antes, quando ele tinha a lira. Não, e é engraçado porque lua aparece mesmo, muito, né? Tipo assim, a noite sem lua, aí tem o aluadouro, e aí tem o Basti Auri temendo a lua, e aí tem no vaso de Lanri várias luas. E no ataque do Israel, no dia do ataque do Israel, estava uma noite sem lua. No Israel, o Colt olha pra pousada marco do percurso, olha as estrelas e vê que tá uma noite sem lua. Seria a lua Telu? Meu Deus! A Jordana formula a teoria muito do nada, rápido, exatamente. Tira do rim. Muito rápido, meu Deus. E deixa eu ver quem mais. Quem mais que a gente tem alguma coisa pra falar? Mas faz sentido a lua ser Telu. Por isso que todo mundo teme a lua. Eu não sei, Jordana. E... acho que é isso. Eu ia falar um pouco sobre os Amir. Eles são muitos. Eu fui enumerá-los. E acho que são 10. Deixa eu contar. Que é Selitos, Telu. Aí tem Kirel, que foi queimado e foi encontrado nas cinzas de Mir Tariniel. Dea, 10, são 10 mesmo. Dea, que é uma mulher que perdeu seus 2 maridos e é fria como uma pedra. Uhum. Enlar, que não usa espada, que não come animais e que não fala palavras ásperas. Vegana. É homem. Vegano. Geisa, que tinha muitos pretendentes na época e foi a primeira mulher do mundo a conhecer o toque não solicitado dos homens. Leselt, que era um rapaz de riso fácil mas com uma imensa tristeza. Inset, que era um jovem e um assassino frio. Ordal, que era o mais jovem de todos e que nunca tinha visto a morte. Assim, nunca vira ninguém ser morto. E Andan, que era um homem com máscara de olhos ardentes. Enfim, e que foram todos eles criados. E lembra do Aleph, que ele deu sapiência pra eles, e que ele deu asas, e que só eles falam. E tem um trecho no livro que fala assim: ninguém, senão os mais poderosos, é capaz de vê-los. Mesmo assim, com grande dificuldade e correndo enorme perigo. Então, tipo assim, até os poderosos que os veem ainda correm perigo. Oh, meu Deus. Enfim, eu quis colocar isso aqui também deles. E eu acho que essa descrição de cada um não é à toa. Eu vou pensar um pouco sobre elas. Não, eu também. E, tipo, Nada nossa, é à toa. Não é à toa mesmo. E, gente, eu acho que é isso. Hoje ficou mais curto. Mas finalizamos o Nome do Vento. E eu tô muito empolgada pro Temor do Sábio. Muito. Eu espero que, assim, quando a gente for falar das narrativas, eu vou voltar muitas vezes no Nome do Vento. Eu tenho certeza, eu tenho quase certeza absoluta.
que a gente vai voltar muito no Nome do Vento às leituras, enquanto a gente vai lendo O Temor do Sábio. E eu espero que a gente formule teorias ao longo dos capítulos e que seja legal pra vocês, e que seja bastante legal pra vocês, e que vocês se divirtam, tá certo? E é isso. Fiquem com o Telu, amigos. Daqui 2 semanas que a gente começa na volta na narrativa agora? Não, semana que vem já. Eu tenho prova. Não, pode ficar tranquilo. Gente, se não for semana que vem, vai ser daqui 2 semanas. Mas por culpa da Jordana. Tô brincando. Ah, querida, não vou falar nada. Só que assim, gente, deixa eu falar o seguinte. Uma outra coisa, na verdade. A Letícia comprou um livro do Nome do Vento em inglês, da editora que geralmente lança os livros do Patrick lá. E eu obriguei ela depois de tirar fotos, porque é um livro muito bonito, com ilustrações muito boas. É aquele livro de comemoração de 10 anos. Inclusive, um dia depois do livro chegar na minha mão em inglês, eu fiquei sabendo que a Arqueiro vai lançar o mesmo livro em tradução em português. Eu falei, ok, tudo bom. Isso. Essa foi a Frida. E é isso, gente. Até semana que vem, então. Muito obrigada.